Todo ano as pessoas relembram a ressurreição de Jesus. Por essa época, a ressurreição de Jesus é pregada, é anunciada, relembrada. Mas o que não se prega é que Jesus, ele não ressuscitou sozinho. Não. Não se prega sobre esse assunto. Jesus não ressuscitou sozinho. Um montão de gente ressuscitou juntamente com ele. Então, esse é o assunto de hoje. A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, é uma coisa que já começou e você não sabia. Então, vem comigo, esse é o comentário de hoje. Meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e este é o nosso comentário. Bom, mas para ficar bem interessante, para você entender, vamos ver como era que isso era profetizado no Antigo Testamento, que está bem profetizado mesmo. Vamos lá. Aquelas festas que Israel fazia, porque ali é a lei que aponta para Jesus e para os bens futuros, como o escritor aos Hebreus disse. A festa da colheita. Vamos ver como era a festa da colheita. Por ordem de Deus. As pessoas tinham lá a sua lavoura. Os judeus tinham a sua lavoura. E aí chegava o tempo da colheita. E a primeira coisa que se fazia era que o dono da lavoura ia lá e colhia um óleo. Preste bem atenção a esse molho profético. E pegava o molho e levava ao sacerdote lá na tenda da congregação. E o sacerdote oferecia aquele molho a Deus. Que coisa bem interessante. Bom, essa era a primeira etapa da colheita. Primeiramente era para Deus, as primícias para Deus. Isso chama-se a festa das primícias. Vá gravando muito bem. Aí passava-se um tempo, aí fazia a colheita geral. Deus ordenava para fazer a colheita geral da lavoura ali. Bom, e a ordem era essa: ao colher, aqueles que estavam caídos, as espigas que estavam caídas, não era para colher. E as espigas que estavam no canto também não era para colher. Era para deixar para ser colhida depois. E aí depois era colhido aqueles que caíram e aqueles que estavam no canto. Bom, mas vamos lá agora para a interpretação do apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do próprio Jesus. O que aconteceu com Jesus? Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele não disse que ele é a primícia, ele disse que ele é as primícias. E o que aconteceu com a ressurreição de Jesus? Está gravado lá em Mateus, no capítulo 27, e vejamos aqui quais são os versículos. Então ali está, Mateus capítulo 27. Ali diz que Jesus ressuscitou. Mas, quando ele estava na cruz do Calvário, deu aqueles terremotos e ali os sepulcros se abriram. E depois que Jesus ressuscitou, aqueles santos ou muitos santos que eram do Antigo Testamento ressuscitou depois da ressurreição dele e apresentaram-se a muitos lá na Cidade Santa, apareceram a muitos. Então aqui pouco se prega sobre esse assunto. Após a ressurreição de Jesus, ali muitos santos também ressuscitaram. Quer dizer, Jesus ali é as primícias dos que dormem. Ou seja, juntamente com Jesus,
ressuscitou um molho de gente. Aqui está a primeira etapa da colheita. A ressurreição já começou. A primeira ressurreição já começou. Jesus ressuscitou e junto com ele ressuscitou um molho de gente. Aquelas pessoas ressuscitaram para nunca mais morrer, assim como Jesus. E Jesus levou aquelas pessoas lá para o paraíso, para o terceiro céu, certamente. Aí apresentou aquele molho ao Pai. Aqui está a primeira etapa da colheita da ressurreição. Você entendeu? Você entendeu agora que a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, ela já começou. A primeira etapa já se foi. E o que é que estamos aguardando agora? Estamos aguardando a colheita geral. E a colheita geral é o arrebatamento da igreja, que no arrebatamento da igreja, Paulo ensinou ali na sua primeira carta aos Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo, de um modo geral, em todos esses 2000 anos, ressuscitarão naquele momento, e aqueles que estiverem vivos em Cristo, eles serão transformados e levados também. Então aqui está a colheita geral, que é uma coisa tão certa que a primeira etapa já começou. A primeira etapa da ressurreição já começou e você nem sabia. Bom, mas vamos então. Como era ordenado que na colheita as pessoas não colherem aqueles que estavam caídos ou os que estavam no canto, na colheita geral que Jesus vem fazer no arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem caídos não subirão, ou seja, aqueles cristãos que estiverem desviados, embaraçados, em um canto para lá, sem se congregar, digamos assim, com a vida embaraçada, esses não subirão. E é pena dizer que é muito triste a pessoa ter uma vida cristã aqui embaraçada, porque aqueles que estiverem caídos ou aqueles que estiverem no canto não serão colhidos no arrebatamento da igreja. Bom, mas aí o que vai acontecer? Jesus faz aqui a colheita geral, o arrebatamento da igreja. Aí vem a grande tribulação. Na grande tribulação, aqueles que ficaram caídos, aqueles que ficaram no cantos, enfrentarão o anticristo e serão mortos. Para não negar a fé em Jesus, serão mortos. E no final da grande tribulação, na volta de Jesus em glória para salvar Israel, o Apocalipse interpreta bem direitinho. Então vejamos ali, no capítulo 20 do Apocalipse, ali João diz o seguinte: e eu vi as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus, que não pouparam suas vidas. Eles reviveram, ou seja, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo os 1000 anos, porque Jesus vai descer naquela hora para reinar aqui 1000 anos com os judeus. E nessa ocasião, aqueles que estavam no canto ou caído, que deram as suas vidas para não negar a Cristo, João diz aqui que eles ressuscitarão. Bom, aqui está a etapa final da ressurreição. E ali no versículo 5 interpreta o seguinte, diz assim: e o restante dos mortos, isto é, os ímpios, não ressuscitaram até que se completasse os 1000 anos. Porque, de fato, a ressurreição dos ímpios é somente no juízo final, depois dos 1000 anos de paz que Cristo reinará aqui nesse mundo. Mas a primeira etapa da ressurreição já se foi, que foi o molho das pessoas que ressuscitaram com Jesus.
A segunda etapa da ressurreição é o arrebatamento da igreja, que já está para acontecer. E os rabiscos final da ressurreição é somente no final da grande tribulação. Aqueles que morrerem para não negar a Cristo, ressuscitarão. E aí está interpretado o Apocalipse. Ele diz claramente: esta é a primeira ressurreição. Então aqui deixamos claro para você que a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, a ressurreição dos salvos, ela já começou com aquele molho na ressurreição de Jesus e foram para o paraíso. E a segunda etapa da ressurreição é o arrebatamento da igreja, que está para acontecer. Mas quem está no canto ou quem está caído não será acolhido. Somente no final da grande tribulação é que virá a última etapa da colheita. Então eu creio que deu para me ajudar você com esse comentário. A primeira ressurreição já começou. Jesus ressuscitou e com ele ressuscitou um molho de gente, os santos do Antigo Testamento. Então aqui está claro. A ressurreição e o arrebatamento da igreja é uma coisa certa, é uma coisa certíssima. Que Deus te abençoe ricamente.